Pronto, a gente já está gravando. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês, que eu trouxe alguns slides para a gente discutir um pouquinho, para eu explicar para vocês antes de tudo, e depois vocês vão para a prática, certo? Sobre o que é o que eu quero que a gente faça hoje, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Sabe quantas fotos eu apaguei hoje? 1018 fotos eu apaguei. Então, vamos lá, pessoal. Ó, quem tiver com o áudio ligado aí, quiser desligar agora, pode ficar à vontade. Pessoal, então é o seguinte, o que eu tenho para a aula de hoje é o seguinte, a gente vai fazer uma revisãozinha sobre o que a gente viu até agora, tá? Então, assim, coisa rápida, a gente vai passar rapidamente por isso, e eu vou explicar o que eu quero para o projeto a partir de para hoje, né? Para hoje, assim, para vocês começarem hoje e entregarem até semana que vem. Então vamos lá, ó. O que a gente tem visto, né? A gente está vendo então sobre um projeto de uma casa, né? Que é o principal desenho que a gente tem aqui para nossa profissão, certo? Então o que é uma planta baixa? Então a representação da planta baixa é o principal tipo de desenho em um projeto arquitetônico, né? Isso no caso de um projeto arquitetônico, mas a gente faz esse tipo de projeto. E nesse desenho, a gente representa um plano horizontal paralelo ao piso, tá? Como se a gente estivesse vendo de uma altura de 1,5 m a 1,20 m, né? Então, nesse intervalo. Então, é como se eu cortasse a minha casa na altura de 1,5 m, eu tirasse tudo que tem em cima dela e enxergasse a planta dela ali num desenho paralelo ao piso, tá? Então, isso é a planta baixa. Então, é isso que a gente fez lá no início, certo? Da nossa disciplina. Então, aqui, ó. Então, o que ocorre é que a parte superior do nosso desenho, ela é retirada para poder enxergar os detalhes internos da nossa edificação, né? Inclusive, por isso que a gente enxerga na planta baixa as esquadrias, né? Que são as janelas e as portas. Porque eu estou cortando ali a uma altura de 1,20 m no mínimo. Geralmente, essa é a altura máxima que uma janela está. Qual que é a janela que a gente geralmente não tem a 1,20 m? É a do banheiro, que geralmente ela é um pouco mais alta. Mesmo assim, a gente representa na planta baixa, justamente para poder detalhar ali onde vai estar localizada a janela do desenho, que tamanho ela tem e tudo mais, certo? Então, aqui, ó, aqui a gente tem o exemplo da planta baixa. Então, é como se a gente tivesse esse plano aqui, cortando a minha casa, e aí aqui eu enxergo o que tem dentro da minha casa, tá? Isso é a planta baixa. Por isso que a gente tem esse desenho aqui com todos esses detalhes, certo? Então, isso aqui é só para vocês entenderem aí conceitualmente, relembrarem o que é a planta baixa, né? Isso vocês já fizeram lá no começo. Depois que a gente tem elevações, cortes e seções, né? Que significa a mesma coisa. São os cortes que a gente tem que desenhar nas nossas, nos nossos projetos, né? Então aqui, ó, os cortes eles trabalham com a mesma ideia da planta baixa. Então eu tenho que cortar ali alguma parte da minha construção e aí eu enxergo o desenho de forma ortogonal ao plano, né? Então aí é como se eu estivesse enxergando mesmo o que tem aqui nesse corte, né, para mostrar os detalhes. Daí são outros tipos de detalhes que eu mostro. Então, nesse caso, eu vou mostrar detalhes de altura de pé direito, altura de janela, tamanho de porta, né? Vou mostrar também a altura da caixa d'água, né? Então, é muito interessante que eu tenha, que eu passe ali pela meu corte, por onde vai estar a caixa d'água, né? Porque daí eu consigo mostrar onde ela fica. Uma outra coisa importante é que a gente mostre os locais como banheiro, local como cozinha, que daí a gente mostra que a altura que vai estar os azulejos, né? A gente consegue fazer esse tipo de detalhe. Quanto mais detalhes a gente conseguir colocar nos cortes, melhor, tá? Então, é para isso que ele existe. Aí, ó, depois, um outro tipo de planta de elevação que a gente tem são as fachadas, né?
Então, a fachada é um desenho que a gente ainda não fez e que a gente vai fazer, tá? Ela serve para mostrar quem? Os detalhes externos da minha edificação. Então, o corte são os detalhes internos e para as fachadas a gente mostra os detalhes externos, tá? E aí são detalhes arquitetônicos mesmo, tá? Então, a gente precisa desse tipo de detalhe para aprovar o projeto na prefeitura, certo? Para o cliente isso é um desenho que vai ajudar a vender o meu projeto? Um desenho de fachada? Não. Geralmente não, porque é um projeto muito um desenho sem graça, né? Perto das tecnologias que a gente tem hoje em dia para fazer 3D, para fazer fotos aí, renderizações. Então a fachada hoje ela é mais por conta de um projeto que a gente tem que entregar na prefeitura para aprovação, né? E aí esse desenho a gente faz ali na escala geralmente de 1:50, 1:100 mesmo. Isso vai depender do tamanho que eu tenho ali de prancha ou do tamanho que é a minha casa também, né? E existem dois tipos de fachadas, né, que a gente tem que representar, que seria a fachada frontal, a vista frontal, que é o que a gente chama de fachada mesmo, e a vista lateral também eu tenho que mostrar, tá? A vista lateral tem a mesma função que a vista frontal, que é a fachada, que é de mostrar detalhes externos. Só que daí eu não chamo de fachada, porque não é fachada, né? Eu chamo de elevação. Então é a vista frontal e a vista lateral, ou fachada e elevação, né? Então são desenhos também que eu tenho que mostrar, certo? Isso ajuda também a pessoa que está construindo, o pedreiro, a entender o projeto, né? Porque daí ele consegue ir montando na cabeça dele. Por outro lado, pessoal, a gente sabe que esse tipo de desenho é um desenho, como que eu posso dizer, defasado, né? Porque hoje em dia, igual eu falei, a gente tem muita tecnologia para ajudar o meu pedreiro a enxergar, o meu pedreiro, ou o meu encarregado, ou o próprio engenheiro, né? O próprio cliente, a enxergar, a entender o projeto como um todo, né? A gente tem os 3Ds, eles são extremamente fáceis de entender e ajudam ali, às vezes, em poucos segundos a entender o projeto, coisa que um desenho 2D de fachada, né, não ajuda. Não necessariamente vai ajudar assim tão rapidamente. A pessoa ela tem que ter uma certa experiência com projetos para ela olhar e já entender de cara o que está acontecendo. Senão ela vai ter que dar uma estudadinha no projeto até fazer todas as ligações ali para entender o projeto, certo? Mas a fachada, ela faz parte da burocracia do projeto que tem que ser aprovado na prefeitura. Então, a gente tem que saber fazer, tá? Isso se for fazer no CAD. Então, a gente não vai fugir desse desenho de fachada. E muitas vezes, nesse momento que a gente percebe o quão é importante utilizar a criatividade, o quão é importante eu pensar um pouquinho fora, né, da caixa para poder entregar uma coisa bonita, né? Então, o projeto de fachada ele é muito importante. E assim como o 3D ajuda para entender o projeto, o 3D também ajuda muito a desenhar a fachada, né? Por quê? Porque quando eu estou fazendo 3D, eu vou desenvolvendo meu projeto, se eu faço meu 3D lá, na hora eu já percebo que às vezes não ficou muito bom algum detalhe, e eu vou alterando. Para fazer esse tipo de alteração em fachada, ou ter essa percepção em fachada desenhada no CAD, já é mais complicado, tá? Então, daí aqui fica a minha dica para vocês. Não se apeguem ao CAD nesse sentido, tá? O AutoCAD nesse sentido, porque ele já é uma ferramenta ultrapassada para esse tipo de desenho de fachada, certo? Para os outros tipos de desenho, não, ele ainda é muito utilizado, certo? A gente tem outros softwares, né? Que é o Revit. Inclusive, se der tempo, a gente pode dar uma olhada, uma introduçãozinha no Revit, porque ele traz muitas facilitações, né? Até porque ele trabalha com outro tipo de método, não é CAD mais, não é o desenho auxiliado não é o desenho de linhas, né? Já é o desenho volumes. Então é diferente. E ele ajuda muito na concepção de fachadas, né? E aí, então, assim, só estou dando um alerta para vocês justamente por isso, sabe?
não se deixem ser levados pelo ultrapassado, tá? Então, dá uma buscada, uma pesquisada aí em casa sobre esses outros softwares que ajudam na que ajudam aí a desenvolver melhor um projeto, tá? Usando mais tecnologia. Existe também o SketchUp, que ele é um desenho por linhas também, ele é trabalhoso, não é igual o Revit, que é mais fácil, mas ele é mais livre do que o Revit. Então, ele também é um software para fazer fachada, assim, ele dá uma clareada, assim, nas nossas ideias, melhor também. Mas ele ainda é bem trabalhosinho para desenhar. Mas depois que se pega o jeito, vai embora também, certo? Mas o importante é a gente saber que existem aí, além dos cortes, os desenhos de elevações, né? Que é o mesmo tipo de desenho, que eu estou olhando ele da minha casa em pé, né? Não mais cortada no plano. E aí eu tenho que fazer essas duas para o meu projeto legal, que é o projeto que eu aprovo na prefeitura. Então, tanto a vista frontal quanto uma vista lateral, pelo menos. Eu posso fazer a vista traseira? Posso, mas não é necessário mais, tá? E posso fazer a vista lateral dos dois lados? Se for muito diferente, eu posso sim. Na verdade, é até interessante, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de elevação de planta baixa, né? Então aqui é uma planta baixa de uma casa simples, que tem aqui até a projeção do telhado. Aí aqui eu estou enxergando quem? A fachada frontal da casa. Então é uma casa bem simples, mas a fachada eu enxergo aqui, ó, a janela. Eu posso colocar mais detalhes da janela. Eu mostro aqui, ó, como que vai ser o detalhe do meu telhado, se vai ser uma laje, se não vai ser. Então aqui eu tenho uma areazinha, certo? Então eu enxergo a minha casa, ela ajuda a enxergar a minha casa. E aqui eu tenho a vista lateral, né? Então aqui é a mesma planta baixa, ele só foi desenhado aqui lateralmente para poder mostrar aqui que essa é a vista lateral, né? Então eu entendo um pouco melhor como é o telhado. Então aqui ó, tem a porta, tá vendo? A porta é cheia de detalhezinho. Então isso aqui é a planta de elevação e esse aqui é a planta não, o desenho de fachada, certo? Ou então vista frontal e vista lateral, tá? Então, é isso. Aí, pessoal, o que que vai acontecer? Os cortes, né, que a gente já viu, que seriam, então, é, um plano, também uma projeção ortogonal de uma região da minha casa, né? Então, aí eu escolho, né, qual que vai ser, quais serão os meus cortes. E aí, para um projeto legal, eu tenho que ter um corte transversal, que daí seria na menor dimensão da minha casa, né? E também um corte B na direção longitudinal. Então, que corta a minha casa lá da frente até o fundo. Então, eu tenho que ter um corte que corte de uma lateral à outra e lá do fundo até a frente, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, tem a minha casinha lá, eu tenho que ter esse corte aqui transversal, certo? E eu tenho que ter também esse corte aqui longitudinal. Então, tá vendo? Ó, é a mesma casa, só que eu tô cortando em dois locais diferentes. E aqui, ó, reparem que ele cortou bem no banheiro. É importante esse corte do banheiro, tá? Até para mostrar qual vai ser o detalhamento aqui da janela do banheiro. O banheiro, ele também tem um piso que ele tem que ter 2 a 3 centímetros de degrau para baixo, porque ele é uma área molhada e sempre vai ser lavada. E aí, se eu toda vez que eu for lavar, eu causar eu jogar água para fora do cômodo, isso é ruim para o conforto do próprio usuário, né? E dependendo do piso que eu tiver fora do banheiro, eu posso acabar até estragando ele, enfim. E aí, pessoal, reparem que aqui, ó, no corte do telhado, ele corta inclusive o telhado, tá? Então aqui, ó, na altura de corte do telhado, aliás, no corte eu tenho uma altura aqui do meu telhado, né, que eu consigo definir por meio de uma semelhança de triângulos, né? Então a gente tem que representar assim a alturinha que está ali. Se possível, eu represento também a minha treliça aqui que eu vou usar no meu telhado, se possível, tá? Não necessariamente, mas é uma coisa interessante de se detalhar. Aqui eu também posso colocar a quantidade de tesouras que eu vou utilizar, né, ao longo do meu telhado. Também isso é
de certa forma comum, mas não é obrigatório, tá? Aí eu tenho a planta de cobertura, né, que é justamente a planta que a gente projeta o nosso telhado, né? Então, daí aqui nesse tipo de planta, a gente coloca já o tipo de telha, se vai ser uma telha de fibrocimento, se vai ser uma telha cerâmica, qual tipo de telha cerâmica vai ser, que a gente tem vários tipos, né? Ou se vai ser uma telha metálica. Então, tudo isso a gente consegue representar e, de acordo com o tipo de telha, a gente tem a inclinação do telhado, né? Então a gente precisa indicar nessa planta também a inclinação do telhado, né? E aí as superfícies às quais eles são divididos, né? Então, que são as nossas águas, né? Então aqui, ó, a gente tem as superfícies dos telhados são as águas, e aí eu posso escolher quantas águas eu quero fazer, né? Eu ensinei uma técnica para vocês, que é aquela do canto de 45 graus. Então, quando eu quero fazer, por exemplo, numa casa quadrada, 4 águas, né? Eu tenho que fazer aqui o canto com 45 graus. Então, eu posso dividir em 2 águas, e daí eu não tenho canto, mas quando eu vou dividir em mais águas, todos os cantos eu tenho que ter ali um ângulo de 45 graus, para poder ficar certinho. Isso quando eu tenho o quê? Quando eu tenho o ângulo de 90 graus, né? Porque eu sempre tenho que trabalhar ali no centro do meu ângulo. Se eu tenho ali uma abertura de 130 graus, né? Se eu tiver um canto diferenciado, né? Que a gente não costuma trabalhar com esse tipo de canto, mas tem edificações que tem. Então, daí eu tenho que colocar ali minha divisão do telhado, né? Meu canto do telhado, bem na metade desse ângulo de 130. Então, eu vou colocar não a 45, vou colocar a 65 graus, certo? Então, é uma técnica para divisão de telhado. Aí é nessa planta de cobertura eu determino ali quem serão os meus beirais, né? Então eu detalho qual vai ser o tamanho do beiral, né? Que seria ali o que está para fora da parede da edificação, né? Então o meu telhado, se ele for um telhado aparente, ele vai ter esse beiral. Então ele ultrapassa ali uma quantidade para fora da minha edificação. Que tamanho que tem esse beiral, pessoal? Opcional. Tem que ter no mínimo 50 centímetros, menor que isso é muito pequeno, mas ele pode chegar a ter quase 1 metro, né? Acima de 1,20 m, se eu não me engano, além de já não ser muito interessante, ele já começa a contar como área construída. Então, o beiral ele não conta como área construída se ele tiver até 1,20 m. Só que isso também varia de cidade para cidade, prefeitura para prefeitura, tá? Então, quando vocês forem fazer um projeto na cidade de vocês, né, para quem não é de Arapongas, então tem que dar uma pesquisada aí para poder fazer um projeto de forma correta, porque a gente tem que contabilizar, né, qual que é a área construída no final das contas. Uma outra coisa importante é o seguinte: tem projetos que o meu telhado não é aparente, então ele é escondido, né? O que esconde o meu telhado é uma paredinha. Essa paredinha é a platibanda, né? Então, a platibanda ela vai depender, a altura dela vai depender da inclinação do telhado. Então, por isso que quando a gente faz com telhado, telhado escondido, a gente procura utilizar telhas que tenham uma necessidade de uma inclinação melhor. Então, a telha cerâmica, por exemplo, ela pede ali 30% de inclinação. A telha de fibrocimento ou a telha metálica, a telha de fibrocimento 10% assim, de inclinação, ou menos, né? A metálica, ela chega a ter ali uma inclinação de 2%. Então, ela é bem pouquinho a inclinação dela, assim, dependendo do material que ela tem, que ela utiliza ali em cima. Né? Então, isso é interessante porque eu diminuo muito a altura do meu telhado, então eu diminuo a estrutura embaixo do meu telhado, eu tenho vários pontos aí de melhoria. Só que daí ela não é tão bonita para uma fachada, por exemplo, se eu quiser fazer o telhado aparente. Mas é usual, né? Não tem problema. Só que daí, nesses casos, eu tenho a opção de esconder o telhado. Então, aí dá para fazer uma fachada com platibanda, né? Então, daí também é uma opção. Esse tipo de telhado com platibanda não necessariamente pede um beiral. Daí eu não preciso fazer o beiral, né? Então, daí eu tenho que fazer todo o meu sistema de calhas, né? Para essa água que cai em cima do telhado, ela ser direcionada de forma correta para não ter problemas, né, de estrutura no meu telhado. E ela pode ter um beiral também,
livre, né? Ela pode ter um beiral, só que daí vai ser um beiral mais estilizado, né? Ele vai ter uma diferença arquitetônica ali. Mas é isso. Planta de cobertura a gente também já fez, né? Então aqui, ó, nas extremidades do telhado a gente tem que ter as calhas coletoras e olha lá, quando dois telhados partem do mesmo ponto e formam uma linha que é paralela a uma das paredes da edificação, a gente tem a cumeeira. A cumeeira é a ponta do telhado, né? Então, quando a gente tem lá em cima o encontro de duas águas de telhado, a gente tem a cumeeira, né? Então, é comunsíssimo que a gente tenha cumeeira, sim. É possível a gente fazer um telhado sem cumeeira. É muito difícil isso acontecer, né? Então, lá, ó, quando duas águas se encontram em inclinação descendente, a gente tem o rincão, ou água furtada. Então, o que que significa isso? Quando eu tenho uma água aqui e uma água aqui. Então, as duas se encontram aqui, ó, aqui no fundo. A gente tem o rincão, tá? Agora, quando a gente tem essa divisão assim, né? Então, quando a gente tem a divisão assim, né? E aí a água cai para cá e a água cai para cá, a gente tem o rincão. Quando a gente tem a divisão em que a água se separa, né? Então é aqui e aqui, aqui em cima a gente tem o espigão, certo? Então aqui, ó, a gente tem um exemplo de cobertura de duas águas, né? Para aquela casinha simples. E aqui a gente vê que ela tem um beiral. Nesse caso, a projeção aqui em linha pontilhada é a projeção da minha parede, né? E daí seria a projeção da parede, da linha externa da minha parede, né? Então é o que eu enxergo aqui. Aí tem o telhado certinho. A divisão, quando eu tenho duas águas assim, ela tem que ser aqui no centro do meu telhado, para que eu tenha uma inclinação igual para os dois lados, né? Então é importante aqui, ó, que a cumeira, ela fique aqui dos dois lados, ela fique aqui no centro do telhado, e aí a indicação com essa flecha indicando para que lado está indo a minha água, né? Então qual que é a direção da inclinação? E a indicação da inclinação. E é importante também que se tenha o tipo de telhado que está, o tipo de telha que vai ser utilizado. Se puder fazer um detalhezinho aqui do desenho da telha, melhor ainda, né? Mas aí isso já é uma incrementação do meu projeto, né? Então aqui, ó, aqui a gente tem um espigão, por exemplo, que é quando a gente tem uma linha inclinada, só que ela divide a minha água. Então parte da água vem para cá, parte da água vem para cá. E a gente tem o rincão aqui, ó, que é quando junta a água. Então a água veio para cá e a água veio para cá. Então ela se junta aqui no rincão. A cumeira é a divisão lá em cima, né? Aí eu tenho tecalho em todos os rincões, né? Por quê? Porque a água ela tem que ser direcionada sem que haja muito, como que eu posso dizer? A água, quando ela vai, ela tem um impacto ali, entendeu? Então ela tem que ser canalizada, certo? E é isso. Então, aqui ó, é um telhado, um tipo de telhado mais complexo. E aí são nesses cantos aqui que a gente tem que ter angulação de 45 graus. Né? Por quê? Porque aqui eu tenho um canto ortogonal, eu tenho um canto de 90 graus. Então, aqui entre, no caso, o espigão e o meu beiral, né, a minha lateral do telhado, tem que ter 45 graus. Essa linha tem que ter 45 graus de inclinação, certo? Aí elas vão se encontrar e aí, onde sobrar aqui, eu tenho que colocar a minha cumeira. Aqui, ó, também tem que ter 45 graus, ó. Mas daí é 45 graus com essa angulação aqui, certo? Isso também é muito comum acontecer, tá? E aí eu vou juntando essas linhas até que eu chegue aí numa conclusão de como será o meu telhado, tá? Aí depois eu tenho a planta layout, né? Que é a planta que a gente chama de planta layout, que é uma planta mais humanizada, né? Então é para colocar o quê? Os mobiliários e os equipamentos que a gente vai utilizar naquele cômodo, que vocês já também fizeram. Então é quando eu tenho a minha planta arquitetônica com todos os meus bloquinhos de móveis, pelo menos os principais móveis, para saber se cabe, se eu tenho um bom espaço, como que vai ficar ali mais ou menos a organização da minha casa. Isso é para o cliente, ajudar o cliente a decidir, né? Que tamanho que vai ser cada cômodo, o que que ele quer colocar em cada cômodo, né? Então é importante esse tipo de planta, né?
Então, ela é um desenho idêntico à planta baixa, né? Em que se suprimem as referências técnicas, ou seja, retira-se todas as informações técnicas e se acrescentam elementos como cores, luzes, sombras, aí é como o uso de texturas, os móveis, os detalhes decorativos, aí você vai incrementando conforme a necessidade do cliente, tá? Então, com o objetivo aqui, ó, o objetivo é permitir uma visualização dos ambientes acabados que estão prontos para morar. Então, é para ver o que eu quero colocar no quarto, né? Nesse quarto. É só uma cama de solteiro? É uma cama de casal? Eu tenho lá a minha mesinha de cabeceira. Então, tudo isso ajuda a definir a dimensão dos cômodos, certo? Então, também é importante, né? Então, a gente chama de planta layout, né? Ou layout humanizado, que também é legal, é interessante que a gente saiba aí fazer um bom projeto layout, uma boa planta de layout, para até convencer o cliente, né? Então, aqui, ó, tem várias plantinhas baixas, humanizadas, ela é muito utilizada como marketing também para venda, tá? Então, é comum a gente ver por aí. E aí a gente chega na nossa matéria de hoje, né? Que é o que a gente ainda não tem. A fachada a gente também não tem, né? Mas ela estava lá no meio de todas aquelas informações. E a gente também tem que fazer a planta de geolocalização e a planta de situação. E agora a gente vai ver qual é a diferença entre elas, né? Então, ó, a planta de situação, ela indica a posição referencial em que a edificação se encontra. Isso em relação ao norte, né? E ali também em relação à quadra que ela está localizada, né? Então, aqui, ó, segundo a NBR 6492, essa planta deve conter o norte, as ruas em que estão ao entorno da edificação e o desenho da área do terreno a ser construído, dentre outros dados possíveis, né? Daí são dados de distância da esquina da quadra, enfim, eu vou ter que localizar o meu terreno, vou ter que situar, né? Vamos usar a palavra mais correta, eu vou ter que situar o meu terreno ali no meu local onde ele vai ser construído, na região em que ele vai ser construído, indicando o norte e as ruas que estão ali no entorno dessa edificação, né? Então, como que eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer um desenho específico para isso, né? E esse desenho, ele vai ser aqui, ó, na escala 1:500, 1:100 ou 1:2000. Isso vai depender do tamanho do meu terreno e também do tamanho do espaço que eu tenho ali disponível para indicar, para fazer essa indicação, né? Então aqui, ó, as informações a mais complementares que é indicado que eu coloque é justamente aqui, ó, os lotes vizinhos, né, como que eles estão localizados, distâncias até a esquina ou outras distâncias, né, que auxiliem na localização do terreno. Então, isso é importante. Importante para quem? Para a aprovação desse projeto na prefeitura, tá? Então, tem que fazer a planta de situação. Então, aqui, ó, um exemplo de planta de situação. Então, aqui é um exemplo mais comum, né? Então, aqui, ó, tem uma quadra. Então, atrás dessa quadra tem a Rua do Alemão, aqui eu tenho a Rua Inglês, aqui eu tenho a Rua Italiano, aqui eu tenho a Rua Portuguesa. Então, a indicação das 4 ruas. O que que eu tenho aqui, ó, rachuradinho, bonitinho? O meu lote. Então, é aqui que vai ser a minha construção. Então, esse projeto, ele tá sendo aprovado para ser construído nesse local. Aí tem aqui a indicação do tamanho do terreno, né? Que aqui tá 6. Não, esse aqui. Né, o tamanho do terreno, na verdade, eu não estou conseguindo enxergar. Mas aqui, ó, o lote que vai ser construído é o lote 8. Do lado aqui ele tem o lote 6, do outro lado ele tem o lote 10. O tamanho aqui provavelmente seja 11 por 20, por aí, certo? Professor, Oi. eu vou informar, eu tô com um problema aqui no aplicativo Tens aqui. Se eu sair e Certo. voltar, professor, é porque tá travando e eu não tô vendo a aula. Só tô Ah, escutando você falar. Eu tô com um tá. problema, ele tá bugando. Tá. Tudo Às bem? vezes Eu vou sair acontece agora. isso. Isso. Pode sair e entrar que vai dar certo, eu acho. Tá. E aí, ó, reparem aqui que a planta de situação, a escala dela é 1:1000. Entendeu? Então aí eu vou ter que diminuir o meu desenho lá de 1:100 10 vezes, certo? Então eu tenho que fazer essa conta para poder reduzir. E aí eu vou usar o comando scale.
E aí, para eu colocar para 1 para 1000, de 1 para 100, para colocar para 1 para 1000, eu estou reduzindo meu desenho 10 vezes, porque de 100 para 1000 é 10, né? 1000 dividido por 100 é 10. Então, eu tenho que reduzir para 0,1. Então, eu vou pegar 10, o meu desenho que tinha lá um determinado tamanho, ele vai ter 10% desse tamanho. E aí, eu não posso reduzir muito, eu não posso reduzir o tamanho da minha cota. Então, se a minha cota estava lá com 2 milímetros, ela não pode ficar com 0,2 milímetros. Ela tem que se manter com 2 milímetros para eu poder enxergar o desenho no projeto, né? Então, por isso que é importante a gente trabalhar com aquelas cotas para cada tipo de caso, né? E a planta de situação, não tem como a gente fazer ela 1 para 100, porque eu tenho que mostrar toda a minha quadra. Então, ela tem que ser reduzida, tem que ser bem reduzida. Então, a gente não tem como escapar desse tipo de situação. Aí, aqui, ó, um outro tipo de planta de situação é essa aqui. Então, ele indica o norte, ó, uma coisa importante, o norte está aqui, ó, indicado. Então, ela indica o norte aqui pela rosa dos ventos, né? E aqui ele tem um terreno um pouco diferenciado, né? Que é um terreno provavelmente de um estabelecimento comercial, e ele também está todo rachurado. Ele não tem aqui cotas em relação à esquina, em relação a algum lugar, mas ele está falando aqui, ó, que está em frente à Praça Pioneiro Jacinto, aqui é a Avenida Doutor Mário Clapper, certo? Aqui é a Avenida Mandacaru. Então, é uma planta que está localizando. Não tem uma escala definida, mas o ideal é que se tenha uma escala, certo? Não pode deixar de colocar a escala. Tá? E pode ser de 1 para 500, 1 para 1000 ou 1 para 2000. Já a planta de locação ou localização, tanto faz, né, o nome que a gente vai usar, é a planta que orienta os responsáveis pela construção, localizando a edificação dentro do lote. Então, aí agora a gente já está olhando para o nosso terreno e onde está localizado o meu terreno, a minha edificação dentro do meu terreno, né? Então, daí, ó, qual é a indicação que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a indicação da distância das edificações até o limite do terreno, né? Que são os afastamentos, tanto da frente, quanto da lateral, quanto do fundo, né? Então, isso serve para eu fazer a locação da minha obra quando eu for construir ela. Então, eu vou usar a planta de localização para fazer esse tipo de para iniciar lá a minha obra, né? Então eu tenho que tem que ser um desenho muito bem especificado para não ter erro de locação da obra dentro do terreno. Se eu faço a locação da obra de um lado muito errado, eu corro risco de não conseguir inserir toda a minha casa dentro do meu terreno. Então é uma parte bem importante, né? Daí essas distâncias, né, esses afastamentos dos limites do meu terreno vai variar de acordo com cada município, né? Então é aquilo, o recuo frontal, por exemplo, tem regiões da cidade que pede 5 metros, tem regiões que pedem 3 metros, tem cidade que pede 2 metros, né? Não é muito comum, no Paraná, mas no estado de São Paulo tem várias cidades que 2 metros já é suficiente de recuo, né? Então tudo isso tem que estar sendo respeitado de acordo com o município, tá? E eu falo isso porque muitos de vocês não vão trabalhar apenas em um município, vocês vão ter projetos em outras cidades, né? Então, cada cidade vai ter a sua particularidade, tá? E aí, ó, além dos afastamentos, né, que são as distâncias até os limites, tem que colocar o afastamento das edificações que já estiverem construídas no terreno, né? Ou então de elementos como as rampas ou vegetação já existente, né, que não vai ser retirado. Então, se eu tenho uma edícula, por exemplo, no meu terreno, eu tenho que mostrar qual que é a distância da edícula e não do muro mais, porque daí o muro já não vai ser mais meu ponto de referência na hora de fazer a locação da obra. Minha referência vai ser a própria edificação que está ali, tá? Então, daí eu tenho que detalhar muito bem isso para eu poder não ter uma confusão ali na hora de fazer meu gabarito da obra, certo? Então, é um desenho muito importante. Então, aqui, ó, um exemplo de locação. Um mais simplificado e o outro mais complexo, né? Então, esse aqui é a planta de locação daquela planta de situação que a gente viu, né? Então, aqui eu tenho um lote de 10 por 20
E aí eu tenho aqui as distâncias, ó, da minha parede, da face externa da minha parede, né, que é essa projeçãozinha aqui, até a face externa do meu muro, e eu tenho aqui da face externa da minha parede até a face externa do meu muro, tá? Então eu tenho que colocar. Aí eu tenho a distância aqui do recuo da frente, eu tenho aqui a distância do recuo lateral, né? Eu tenho aqui a distância. Aqui a distância, ó, do recuo lateral também. Às vezes eu tenho um detalhe diferenciado aqui, ó, na minha casa. Então daí eu já vou ter que colocar essa diferença também, vou ter que colocar essa diferença aqui também, né? Então, ó, deixa eu só explicar de novo essa parte. Vamos supor que eu tenha um detalhezinho aqui, que minha casa não seja quadradona, assim. Vamos supor que eu tenha aqui um detalhe, ó, um cômodo a mais que faz isso aqui com a minha casa. Então aí eu tenho que colocar outras cotas. Eu tenho que colocar a cota aqui do fundo, ó, daqui a aqui, que vai ser igual às outras, mas eu tenho que colocar essa cota aqui também. Aí eu tenho que colocar essa cotinha aqui também, tá? Então daí vai aumentando o nível de detalhe da minha planta de locação. E aqui, ó, eu tenho lá naquele outro terreno de grandão, né, bem diferentão. E aí aqui tem a planta de locação dessa edificação, né? Então aí aqui provavelmente a gente tem uma edificação com platibanda, porque ela não tem projeção do telhado. E aí eu tenho que ir detalhando, né? Qual que é a distância que ela tá? Aqui nesse caso ele coloca até o nível, ó, o desenho do nível, né? Então aqui eu preciso talvez até de uma locação com um desenho um pouco maior. Aí aqui tem a calçada, aqui tem, ó, como vai ser o formato da calçada, que tem essa parte que é permeável, que é a vegetação, né? Então aqui tem a esquininha que é arredondada, tem aqui as árvores, né, que vão fazer parte do projeto de paisagismo. Aqui eu tenho um estacionamento, né? Então tem as vagas de estacionamento, tá? Então tudo isso pode ser colocado no projeto de locação, certo? Mas é principalmente as distâncias, ó. Então eu tenho a distância total da minha edificação até os meus limites do terreno, né? Eu tenho até o tamanho aqui das vagas, ó, do estacionamento. Enfim, detalhes que são importantes, certo? E é isso, pessoal. Então agora é hora de trabalhar, certo? Então, o que que vocês vão ter que fazer? Calma aí. Que horas são? Tá, 8h15. Tá, então, o que que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer agora a planta de localização do terreno de vocês, a planta de locação do terreno, né, da edificação dentro do terreno, e vão ter que fazer também a planta de situação do terreno na quadra, certo? Vocês vão utilizar para essa planta de situação a planta da casa de vocês, certo? Então, ó, o que que vocês vão fazer? A planta na região da casa de vocês. Então, vocês vão colocar o nome da rua da casa de vocês na rua da frente. Se você morar numa avenida, você vai colocar a avenida. Se você morar numa quadra meio diferentona, vai ter que desenhar essa quadra diferentona. E vocês vão ter que consultar qual que é a posição do norte na casa de vocês. Como que vocês vão consultar isso? No Google Maps. Então, vocês vão abrir o Google Maps. Vou abrir aqui para vocês. Calma aí, deixa eu compartilhar. Então, aqui a gente está no Google Maps. Eu vou mostrar para vocês a minha casa, né? Então, ó, se a gente olhar de longe, para onde está o nosso norte? No Google Maps, para cima. Então, a posição do norte é para cima, certo? Aí, estamos aproximando, vamos aproximar, aqui de Londrina. Eu moro aqui.
Ó, eu moro aqui. Ou seja, é que eu moro num prédio, né? Então não seria um terreno. Mas aqui, ó, o terreno do prédio onde eu moro, ele é localizado aqui, ó, nessa parte. Deveria estar sendo, né? Mas aqui, ó, seria nessa região mais branquinha aqui, certo? O norte, ele tá exatamente para cima aqui, ó, tá? É que não tem como eu fazer um desenho aqui agora. Mas o norte, meu norte tá para cá. Tá vendo que a minha rua ela é um pouquinho inclinada em relação ao norte? Então é isso que eu vou levar em consideração. Se vocês quiserem, inclusive, copiar esse desenho, ó, copiar esse desenho e jogar lá no AutoCAD, eu vou ensinar uma técnica que é muito boa. Ou vocês podem dar o print screen, né, que é fácil, ou pode usar essa ferramenta de captura de tela, qualquer ferramenta de captura de tela, né? Então vocês vão fazer. Vocês estão enxergando a captura ou vocês estão enxergando a tela do Google? Tela do Google, professor. Tá, mas a captura, o print screen é no teclado mesmo, né? Então daí vocês vão copiar, né? Dar um Alt print screen. Aí vocês vão lá na tela do AutoCAD. Deixa eu compartilhar a tela do AutoCAD. Pensa num computador que está devagar. Aí você cola no AutoCAD. Vocês estão enxergando minha tela do AutoCAD? Eu não. Então calma lá. Aí agora eu acho que vocês vão enxergar. Aí deu o print screen, vocês vão copiar. Então vocês vão copiar e vão colar aqui. Dar um Ctrl C no meu CAD, certo? Então aí eu tenho essa figura. Eu coloquei a figura aqui no CAD, certo? Aí fica fácil de copiar o desenho, né? Espera lá. Aí tem que só movimentar ele. Para movimentar é só dar o Move, né? Que é o M. Vocês podem passar por cima a linha, né? Então vocês podem passar por cima a linha. Então aqui, ó, começa e vem aqui passando por cima. Ó, eu dei um line, né? Tá vendo que a minha quadra aqui não me ajudou. Então eu vou ter que tentar dar um jeitinho de fazer aqui, ó, essa curvinha depois. Mas vou fazer aqui só para vocês darem uma olhada, ó. Então, ó, tô fazendo aqui as linhas, ó. Então, completei a minha quadra. Agora eu vou fazer aqui as quadras que estão em volta. Quanto mais exatinho vocês forem, melhor, tá? Ô, caramba. Ó. Aqui eu vou fazer aquele migué, né? Mas vocês não é para fazer bonitinho, redondinho, se for redondo. Tá? Então aqui, ó, é só um exemplo, tá, para vocês. E- ver.
Tá, então aqui, ó. Eu coloquei, fiz o meu desenho, né? Aí, o que que eu faço com a foto? Eu apago. Olha o que ficou aqui. Ficou o meu desenho já da minha quadra. Né? Tá vendo? Ele tá todo tortinho porque a rua é torta mesmo. Mas daí eu sei para onde está meu norte. Meu norte está para onde? Meu norte está ortogonal para cima. Então daí eu desenho meu norte aqui, ó. Certo? Então daí é só fazer uma flechinha indicando o norte. Essa flecha do norte aqui, ela não tem uma norma, certo? Vocês podem fazer como vocês acharem melhor. Tem a possibilidade de fazer essa flecha aqui, ó, dentro desse círculo, tá? Mas não é uma norma, né? Então, ó, aqui, eu estou montando aqui com os comandos do CAD. Tá? Então, aqui é o norte. E aí, o que eu faço aqui a indicação? Eu escrevo, ó, coloco meu Nzinho, norte. O pequeno. Então, eu vou aumentar aqui, ó, bastantão. Aí, pessoal, agora vocês devem estar se perguntando, mas que tamanho que ficou esse desenho? Tá enorme? Vamos ver que tamanho que ele tá aqui, ó, de cota. Então, olha o tamanho desse desenho. Então, aqui, ó, ele está com 281 metros, tá? Será que minha quadra tem 281 metros? Com certeza não, né? Aí, vamos supor, ó, é uma suposição, que essa distância aqui que está dando 281 metros, na verdade, ela é 150 metros, né? Então, aí eu vou ter que transformar essa escala, né? Eu vou ter que diminuir esse meu desenho para 150 metros, para eu colocar primeiro numa escala 1 para 100, tá? Então, eu só vou pegar a calculadora ali que eu vou precisar dela. Então, aí, ó, qual conta eu vou fazer? Então, aqui, ó, se eu tenho aqui essa minha linha aqui que eu coloquei uma cota, se essa cota tá como 281,03 e eu quero que ela tenha 150 metros, eu vou ter que diminuir o desenho, vocês concordam? Então, se eu estou com 281, quero que ela caia para 150, eu tenho que diminuir o meu desenho. Então, qual conta eu vou fazer? Eu vou colocar o número que eu quero que ela tenha, que é 150, dividido pelo número que ela tem, que é o número que ela está desenhada. Então, eu vou fazer 150 dividido por 281. Ó, vou fazer essa conta aqui. 150 dividido por 281. Vou até anotar aqui para vocês, ó. Então, qual a continha que eu vou fazer? Deixa eu anotar aqui. Então, para eu saber qual vai ser meu fator de escala, ó, fator de escala vai ser 150 dividido por 281,03. Tá? Então, ó, essa é a conta que eu vou fazer. Tá? Para quê? Para pegar essa linha aqui que está com 281, porque eu só copiei o desenho lá do Maps, e eu quero trazer ela para o tamanho real dela, né? Que é de 150 metros. Então, eu faço 150, que é o tamanho real, dividido por 281,03. 150 dividido por 281,03. Deu... Peraí. Deu 0,5337. Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse valor deu 0,53375, tá? Então, esse valor que deu na calculadora. Então, eu vou fazer o comando scale, que é o comando de escala. Então, eu faço lá, do comando, né? Escrevo scale, que é escale. Aí, eu dou um enter, seleciono todos os meus objetos aqui, ó, toda a minha planta de situação. Dou um enter, escolho um ponto de referência qualquer, e aí eu vou ter que escrever meu fator de escala. Então, se eu vou aumentar o tamanho do meu desenho,
eu vou ter que multiplicar ele por um número maior que ele, então um número maior que 1. Só que nesse caso, quem que é o meu fator de escala? É o 0,53375, tá? Então eu coloco ponto 53375, porque eu quero diminuir o meu desenho. E dou um Enter. Então, olha, o meu desenho que estava um pouco maior aqui, está desse tamanho agora. Vamos ver que tamanho que ficou aqui minha cota? Ah lá, 150. Então, agora sim, esse desenho aqui da minha planta de situação, ela está com qual escala? 1/100. Por quê? 150 unidades aqui desse meu desenho tem 150 metros. Mas a planta de situação, ela tem que ter 1/1000. Então, ainda está muito grande. Então, daí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar de novo, que agora eu vou transformar para 1/1000. Vou dar aqui o meu scale, né? Aí dou um Enter. Aí eu clico aqui no meu ponto de referência. Para eu reduzir de 1/100 para 1/1000, eu não quero que tenha... Eu não quero diminuir 100 vezes, 10 vezes, quer dizer? Então, ele tem que ter um tamanho de 10% do meu valor, né? Então, daí eu vou fazer. Eu quero que tenha 100 metros na escala 1/1000. Da escala 1/100 para a escala 1/1000. Então, eu divido 100 por 1000, vai dar 0,1. Então, 0,1 é o meu fator de escala. Então, daí eu dou ponto 1. Olha o tamanho que ficou meu desenho. E é o tamanho que ele tem que ter, certo? Então, aqui, ó, ele está na escala 1/1000. Se eu pegar aqui esse desenho aqui que está na escala 1/100, olha o tamanho que ele está. Deixa eu trazer pertinho aqui, ó. Então, aqui, ó. Aqui é o meu terreno, vamos supor, né? Aqui é o tamanho da minha planta de situação. Então, aqui é a minha quadra. Então, como que um terreno é maior que a quadra? Porque eles estão em escalas diferentes. Aqui a escala é 1/100, aqui a escala é 1/1000, né? Se eu colocar esse desenho aqui na escala 1/1000, então eu vou colocar aqui, ó, o fator de escala ponto 1, né? Então, underline scale. Então, ó, ponto 1. Olha o tamanho do meu terreno, na verdade. Então, eu consigo inserir ele dentro da quadra, né? Então, daí eu venho aqui e coloco aqui. Vamos supor que esse terreno é bem aqui na esquina. Ui. Então, tá vendo, ó? Agora o meu desenho tá todo 1/1000. Mas eu tenho que ter essa diferença, porque como eu vou representar uma quadra, ela não pode ser muito grande, senão ela ocuparia um espaço muito grande. Pode ser ainda 1/2000. Então, se eu estou aqui na escala 1000, eu quero passar para a escala 1/2000, então eu vou fazer 1000 dividido por 2000. Então, o fator de escala vai ser 0,5. Então, se eu quero passar da escala 1000 para 2000, eu tenho que pegar o 1000 e dividir por 2000. Então, eu faço scale, e daí deu 0,5. Eu multiplico por 0,5. Então, 0,5. Ah lá, diminuiu pela metade. Então, se ele estava na escala 1/1000 e eu diminuí ele pela metade, agora ele está na escala 1/2000. Então, ele está menor ainda, certo? Então, pessoal, é isso. Ah, mas meu norte ficou com a letra muito pequena. Pode ter ficado. Daí eu venho aqui, seleciono. Ó, ele está com 0,66. Então, ele está com menos de 1 milímetro de tamanho. Então, é bom eu colocar aqui pelo menos 1,8. Não, 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 não. Ele está com 6 milímetros de tamanho. Então, ele está um tamanho bom ainda, né? Então, 0,6. Então, daí ele está um tamanho bom. Aí, como que eu sei que ele está num tamanho bom? Porque, por exemplo, se eu vou imprimir esse desenho na escala 1/100, a minha dimensão a cada 1 metro aqui, ele vai ser impresso em 1 centímetro. Então, cada unidade desse meu desenho vai ser 1 centímetro, né? Então, aqui, se ele está com 2 unidades e meia, ele tem 2,5 centímetros. Se ele está aqui com 0,6 unidades, ele está com 0,6 centímetros. Então, ele está com 6 milímetros de altura. Então, está um tamanho bom. Dá para enxergar. Daí, se vocês quiserem tirar a prova, olha na régua. O tamanho que é 6 milímetros é o tamanho que vai ter a sua letra, né? Então, 3 milímetros já é ótimo. 2 milímetros é bom para cota, por exemplo.
certo? Então, é isso que é o fator de escala, tá? É isso que é o tamanho aqui da minha letra, certo? Então, a planta de situação é isso. O que faltou representar aqui? O do meu terreno. Aí, quando vocês tiverem 1 para 100, vocês colocam aqui o terreno de vocês, coloquem aqui o terreno de vocês, e aí fazer a cota. A cota, ela tem que estar aqui, ó. Deixa eu fazer uma cota aqui, ó. 2,68. Você acha que aqui a distância está 2,68 mesmo, da esquina? 2,60 m? De jeito nenhum. Meu fator de escala aí, eu tenho que ir lá em modificar. Só deixa eu relembrar. Eu deixei aqui 1 para 1000, né? Então, eu tenho que ir lá no meu fator de escala. Aí eu venho lá no Modify, né? Gerenciar estilos, Modify. E venho aqui em unidades primárias. Aí, pessoal, aqui o 1 significa escala 1 para 100. Se o 1000 é 10 vezes maior que o 100, o número que é 10 vezes maior que o 1000... Não. Ó, o 1 representa escala 1 para 100. Logo, o 10 vai representar a escala 1 para 1000. Então, meu fator de escala aqui tem que estar 10. Porque ele representa 1 para 1000. Né? Então, ó, se o 1 representa 1 para 100, o 10 representa 1 para 1000. Então, daí eu dou um OK. Aí eu tenho que escolher lá a minha cota. Ops, acho que eu mudei o lugar errado. Calma lá. Putz, eu não reparei qual cota eu mudei. Pera aí. Ó, vamos alterar. Deixa eu escolher uma aqui. Vamos mudar essa cota aqui, ó. Então, qual cota eu estou usando? Copy 2 of cota sem externo. Então, copy 2, cota sem externo. Modificar. Unidades primárias. Vou colocar aqui o fator de escala 10. Ok, fechar. Ah lá. Então, aqui eu tenho uma distância de 26 metros. Aí faz mais sentido, né? E aqui, ó, o terreno do prédio, ele teria 38 metros. Faz sentido, né? Porque é um terreno de prédio. Então, daí ele tá a 26 metros da esquina, certo? Então, daí faz sentido. Aí aqui, ó, se eu fizer a minha cota para cá, 75 metros. É porque tá na escala 1 para 2000, né? Deixa eu colocar aqui 1 para 1000. Então, está na escala... Oi. Eu faço meu desenho aqui no AutoCAD. Como que eu sei em qual escala que tá? Peraí, deixa eu explicar para vocês. Ó, aqui, ó, 150. Agora ele está no 1 para 1000, escala 1 para 1000. Você faz o seguinte, se você colocar uma cota, então vamos pegar aqui, ó. Eu vou colocar uma cota nesse banheiro. Então, ó, coloquei a cota. Tá aqui com 16, deu 16 metros. Meu banheiro tem 16 metros? Não. É que eu peguei a cota aqui 1 para 1000. Deixa eu pegar outra cota aqui, pera lá. Deixa eu pegar essa cota. Então, aqui, ó. Vou medir o meu banheiro aqui. Meu banheiro está com 1,60 m. Se você desenhou esse banheiro com 1,60 m, então ela está na escala 1 para 100, certo? Por que ela está na escala 1 para 100? Porque cada unidade representa 1 metro. Então, aí você pode pensar o seguinte, essa parte é chatinha. Se eu imprimir esse projeto, ele vai sair com quantos centímetros aqui, ó? 1,6 centímetros, né? Então, 1,6 centímetros representa 160 centímetros. Então, eu vou fazer 160 dividido por 1,100. Então, por exemplo, eu tenho que pegar... Imagina meu desenho impresso. Meu desenho impresso, ele vai ter 1,6 centímetros, certo? Mas ele vai estar representando 100 centímetros. Né? Então, cada centímetro representa 100 centímetros, certo? Isso é a escala.
Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer essa conta? Eu vou pegar o tamanho que ele representa em centímetros e dividir pelo tamanho que ele é no desenho. Então, se ele vai representar 160 centímetros e ele tem 1,6 centímetros, ele está na escala 1:100, porque ele é 100 vezes maior, aliás, 100 vezes menor, certo? Aí agora, se o meu desenho tivesse dado aqui, ó, numa escala, se meu desenho tivesse dado aqui 3, vamos mudar, né? Vamos colocar aqui, ó. Vou aumentar aqui essa escala. Ó, coloquei na escala 1:50. Então, aí eu venho aqui com a minha cota. Então, aqui, ó, meu desenho ele vai estar com 3,2 metros. Ele representa isso? Não. Ele representa 1,6, né? Então, aí, o que eu vou fazer? Eu já sei que ele não está na escala. A escala o que ele deveria representar aqui é 160 centímetros, né? Na vida real. Então, aqui eu vou ter 3 centímetros. Então, ó, isso aqui indica que no meu desenho eu vou ter 3,2 centímetros impresso, certo? Só que ele vai estar representando 160 centímetros. Então, eu vou fazer 160 centímetros dividido por 3,2 centímetros. Ou seja, deu 50. Então, a minha escala é 1:50, nesse caso, certo? E como que eu sei isso? Porque a cota que eu usei aqui, ela está no fator de escala. A cota que eu usei aqui, ela está no fator de escala 1:100, entendeu? Então, aí é nesse sentido que eu vou trabalhando. Mas geralmente os projetos eles vão em escala 1:100 ou 1:50? Depende. Depende do tamanho. Depende. Isso aí é a sua escolha. Ele pode ter até 1:200, o projeto. Quanto menor o projeto, maior a escala. Então, se eu tenho uma casa pequena, eu consigo fazer na escala 1:50, até 1:75, facilmente. Que ele vai caber na minha folha. Agora, se eu tenho uma casa um pouco maior, um sobrado, eu vou ter que colocar em 1:100, entendeu? Só que daí começa a ficar difícil no sentido do detalhamento. Eu vou precisar de vários desenhos para poder conseguir colocar todos os detalhamentos que são necessários, entendeu? Mas daí é comum ser 1:50, é comum também ser 1:100, tanto faz. O Você projeto da sempre. minha casa é 1:200. Então, também pode ser, porque tudo depende do tamanho, entendeu? Da sua casa que você está fazendo? Ou da sua casa que você mora? Não, na realidade, da casa que eu moro, Então. tá 1:50 é negócio de elevação e de corte, a locação tá 1:200. A locação geralmente ela é menor mesmo, porque daí eu pego o terreno inteiro e coloco na planta. Se eu colocar um terreno inteiro, ele vai ficar um desenho muito grande e ele vai ocupar muito espaço à toa. Então daí dá para fazer 1:200, às vezes 1:250, dependendo do tamanho do terreno, posso fazer 1:500, se for um prédio, por exemplo, entendeu? Agora, a planta baixa, ela pode ser 1:200, só que daí fica muito difícil de detalhar. Mas daí o que é normal, o que é comum é 1:100, quando eu tenho um projeto muito grande. Quando eu tenho um projeto pequeno, eu posso fazer 1:50, planta baixa, as elevações, né, que são as vistas frontal, lateral, tudo mais. Certo? Então, ó, conclusão de tudo. A cota com escala, o desenho que está na escala, eu tenho que desenhar a cota nele com a escala correta, né? Então, o fator de escala é importante. Uma outra coisa importante, como que eu vou identificar, então, se ele está na escala? Então, se eu coloco aqui minha cota, que está na escala 1:100, e ela está dando o dobro, então quer dizer que eu estou com o dobro do tamanho do meu desenho. Então, logo, a escala dele é maior, né? Então, o desenho está maior, a escala dele é menor, quer dizer. Então, a escala vai estar 1:50, certo? E assim vai, e assim você vai trabalhando, né? Eu acho que fazendo, praticando, vocês vão perceber algumas dúvidas e vão conseguir me perguntar, né?
Agora, o que é mais importante, então, para hoje, né, que é o que eu quero que vocês desenhem, é a fachada, a vista lateral, então, as duas elevações, a elevação e a fachada, que são a vista frontal e a vista lateral. E aí eu quero que vocês imaginem como vai ser a casa, entendeu? Então, assim, a casa ela vai ter que ter uma frente, a casa vai ter que ter uma lateral. Dependendo do desenho do telhado que vocês fizeram, ela vai ter uma fachada diferente, certo? Daí agora vocês podem fazer até alterações no telhado, se for necessário, tá? Porque precisa mesmo fazer alterações, às vezes, que não estavam previstas, né? Coisas vão surgindo, né, no imprevisto, e vocês vão ter que fazer isso. Então, vai ter que fazer as duas fachadas. Precisa colocar cota na fachada? Não. Fachada e vista lateral não tem cota. É só o desenho limpo mesmo, com detalhes externos. Uma outra coisa importante, vocês vão fazer a planta de situação. O que é a planta de situação? É o terreno na minha quadra. Qual quadra vocês vão usar? A quadra da casa de vocês. Então, vocês vão colocar o terreno da quadra onde vocês moram, vão procurar lá no Google Maps. Por quê? Porque lá fica fácil de saber para onde está o norte. O norte vai estar apontando para cima. Então, se o seu terreno está um pouquinho de lado assim, em relação ao norte, você sabe que o norte está para cima. Então, daí você vai desenhar o norte certinho. Uma outra coisa é ter uma planta de situação e vai fazer a planta de locação, que vai ser o quê? Vai ser a sua edificação dentro do terreno. Quem já está fazendo o terreno desenhado aí, na planta baixa, pode só copiar o mesmo terreno, o mesmo desenho, fazer do lado e escrever planta de locação. Aí exclui todos os detalhes e coloca lá só a distância até as extremidades do meu terreno, os limites do meu terreno, certo? Onde vocês vão poder consultar caso tenha alguma dúvida? Naquela planta que eu deixei de exemplo para vocês na aula anterior. Então, vocês têm lá aquele exemplinho, né? Eu deixei o link para vocês lá. Deixa eu só ver se ele está funcionando ainda, né? E aí vai surgir dúvida, vocês podem fazer consulta àquele projeto, porque é um projeto que está completinho, né? Lá tem a fachada, tem tudo certinho. E aí, a planta de locação, a planta de situação. A planta de situação, a gente vai fazer 1 para 200. A planta de locação, 1 para 200. A planta de situação vai ser 1 para 1.000 ou 1 para 2.000. Vai depender da sua casa, certo? Então, de acordo com a sua casa. Se a casa quadra da sua casa for muito grande, aí você pode fazer 1 para 2.000. Se não, pode ser 1 para 1.000 mesmo, certo? E aí, com isso, vai ficar fácil de trabalhar aí até o final do nosso projeto, certo? Então, é isso, pessoal. O que a gente vai fazer agora? Trabalhar. Então, eu quero que vocês abram o AutoCAD e comecem aí fazendo primeiro a fachada de vocês. Depois, a elevação, que é a vista lateral. Depois, a planta de locação e a planta de situação. Tá? Então, tem bastante trabalho aí. E eu quero que vocês, mais uma vez, me entreguem no e-mail até sexta-feira que vem, certo? Aí, na sexta-feira que vem, a gente vai fazer aquele esqueminha de vocês me apresentarem o projeto. Daí não precisa estar a turma toda em todo momento da aula, tá? Mas aí eu quero que vocês me apresentem o projeto de vocês, tirem algumas dúvidas, daí eu vou poder dar um feedback mais específico sobre como está o projeto. Para daí a gente fazer a nossa prancha, como se vocês fossem imprimir esse projeto, certo? E aí na prancha a gente tem que fazer o carimbo, tem alguns tamanhos que são específicos, tem também uma técnica de fazer pelo layout do AutoCAD, e aí eu vou mostrar isso para vocês, tá? Mas vamos deixar combinado então dessa forma. Aula que vem, eu quero que vocês me apresentem o projeto de vocês, aí pode ser por dupla mesmo, né?
aqui durante a aula. Aí, assim, coisa de 5 minutos cada dupla, tá? Até porque tem bastante gente para atender. Aí, na outra aula, a gente finaliza aí com essa coisa da planta baixa, certo? E aí a gente já vai deixar combinado. Então, quem está aqui já vai saber. A apresentação de vocês para mim na aula que vem vai valer ponto de atividade, tá? Então, aí vai ter o ponto pela entrega e vai ter o ponto pela apresentação, certo? Então, a apresentação, assim, pessoal, é para a gente conversar um pouquinho. Vocês vão me mostrar, ó, aqui tem tal coisa, aqui eu fiz tal coisa, só para eu entender mesmo em que nível vocês estão, se está com mais dificuldade ou se tem mais facilidade. Eu sei que na turma tem bastante gente, tem bastante facilidade, mas tem também o pessoal que tem um pouquinho mais de dificuldade, e aí eu quero que vocês me apresentem isso. Se não der para... Oi. Deixa eu perguntar, todos esses trabalhos que tá tendo que enviar, tá valendo a dupla ainda ou só o primeiro que foi dupla lá? Pode ser tudo em dupla ainda. Tipo, por exemplo, esse que eu vou te enviar é com a mesma dupla que eu sempre tive lá do início? Isso, se ele te ajudou, sim, Ah, entendi. Então, beleza. tá? É a mesma dupla, tá? Pode continuar em dupla. Certo? Eu vou parar a gravação aqui para poder depois compartilhar.